Olá, meus amores. Eu vim aqui cumprimentar todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho aqui com mais uma palavra nesse dia com vocês. Algo que eu tenho que passar para a igreja. Muitas coisas estão acontecendo, né? Muitas coisas vão acontecer e o Senhor sempre nos deixa em alerta. Tudo aquilo que está para acontecer em nossas vidas, sobre a face da terra, o Senhor sempre nos alerta antes, para que a gente venha estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Então eu quero estar trazendo para vocês nesta noite uma palavra, a qual está enquadrada num sonho revelador que eu tive da parte do Senhor Jesus. Pela infinita graça e misericórdia de Deus, eu tive um arrebatamento de sonho. O Senhor me mostrou coisas assim gloriosas que estão para acontecer. E nós temos que estarmos preparados. Amém? Primeiramente, quero estar contando um sonho para vocês que eu tive esta noite. E foi uma coisa assim linda que eu acordei sentindo a presença do Senhor. Eu acordei assim de uma certa forma que eu estava assim radiante com as coisas que o Senhor tem mostrado para mim. Mas tudo isso, amada igreja, eu quero dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Cristo, que o Senhor ele começa a mostrar as coisas para nós, porque estamos na direção de Deus, dia após dia, passo a passo, buscando a presença do Senhor. Como eu sempre digo aqui para vocês, eu estou aqui aprendendo muitas coisas com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, né? A gente vai vivendo e aprendendo, como também diz aí o título do canal, amém? E o Senhor vem falando comigo através de sonhos, porque eu tenho procurado a face do Senhor, tenho jejuado, tenho orado, campanhas, indo ao monte, tenho me revestindo, tampando as brechas, né? Temos que estar na torre da vigilância, temos que ser obedientes ao nosso Criador. Somos muito falhos e errantes, mas estamos aqui para aprender dia após dia com o nosso Deus, amém? Temos que estar espertos e em alertas. Vocês não liguem para os barulhos que vocês estiverem ouvindo, como vocês todos sabem, eu moro em apartamento e não é fácil, né? Mas eu quero dizer para vocês sobre o sonho que eu tive. E tem coisas que eu escrevo porque eu esqueço, né? E muitas coisas tem feito o Senhor. Eu sonhei, amada igreja, nesta noite, que eu estava assim andando na rua, e eu estava com uma criancinha, devia ter uns 2 aninhos, muito linda, e segurando sobre minhas mãos. E nós estávamos ali andando sobre a rua, e estava começando a anoitecer, já era 18 horas, e já estava ali se passando as 18 horas, e nós andando ali, caminhando sobre a rua, indo embora para casa, encontrar com meu esposo, com meu filho, que estava nos esperando. E aí, de repente, eu olhei para o céu, eu olhei para o céu porque algo me chamava a atenção. O céu estava assim, já escurecendo, anoitecendo, e de repente bateu aquele clarão, aquela luz assim. E eu olhei para o céu e pude ver milhares e milhares de anjos. Louvado seja o Senhor. E cada vez que eu falo esse sonho, eu sinto a presença de Deus, começo a me arrepiar toda. Louvado seja Deus. E ali eu comecei a ver anjos ali sobre o céu. Aqueles anjos. Só que eu não via o rosto, não via os pés. Eu só via eles com a trombeta. Todos eles estavam com uma trombeta e estavam ali tocando. E era aquela coisa mais linda, a cor deles, todos iguais. Todos iguais, com as mesmas vestes. Aqueles vestidos lindos, dourados, iluminadíssimos. E eles flutuavam assim, inclinados. Iam tocando a trombeta. Eu falo isso diante do Senhor. Nunca podemos usar o nome do nosso Deus em vão. Nunca.
Mas temos que ter a vigilância do que falamos, porque tudo será cobrado. Então temos que prestar bem atenção no que sai da nossa boca. Deus sabe de todas as coisas. E ali, de repente, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Mas só que ali, através daquele som, daquele soar, daquelas trombetas, eu entendi o que ele estava querendo transmitir, passar para mim. Louvado seja Deus. E os anjos passavam ali para avisar que Jesus está voltando e que não daria mais tempo, que era para no estralar de dedo para correr, falar com as almas. E ali, imediatamente, aquela voz que saía do meio daqueles anjos, que eu não via quem era, mas eu creio que é o nosso Criador, nosso Salvador, falava assim, corra depressa, anuncie a minha volta, porque eu já estou voltando. Depois que aqueles anjos passassem e rodeasse a terra, tocando a trombeta, rodeou toda a cidade, os 4 cantos onde eu moro, e depois ia rodear a terra toda. Ai, canta, arabaço que anda ras. Ali aquela voz do Espírito Santo de Deus falava assim, filha, vai e fala para minha igreja, fala para a terra, vá nas esquinas, percorra por todo canto onde tu puder e anuncia que eu estou voltando. E ali eu falava assim, Senhor, por que ninguém está olhando para o céu como eu estou olhando? Por que ninguém está espantado como eu estou? O Senhor falava assim, porque os remidos ali nele, os escolhidos, os salvos, que só estariam vendo aquela visão e ouvindo uma voz. Louvado seja Deus. E ali eu comecei a ir de encontro com aquelas pessoas que estavam na rua. Comecei a correr de encontro com elas. Ia nas esquinas, andava aquelas ruas, as calçadas. E ali todos que eu via, eu falava, se arrependa. Só dava tempo de falar isso. Porque a palavra de Deus não dava para mim parar e ficar pregando a palavra do Senhor. Mas era para mim anunciar a volta dele. E ali eu falava para aquele povo, falava assim, corre, aceita Jesus agora, se arrependa. Eu falava, se arrependa, Jesus está voltando, não dá mais tempo, aceite ele agora. E ali as pessoas aceitavam ele na hora, ali na rua, nas esquinas. E de repente eu dava assim uns passos para frente para falar com outras pessoas. Eu via assim aquele anjo, 2 anjos, que ficava ali em cima daquela rua. Só via as vestes deles assim balançando. E as pessoas eram sugadas até ele. O Senhor levava. E ali Deus começou a fazer a boa obra. Deus começou ali a recolher aquele povo que restava ali na terra. Louvado seja Deus. E ali foi feita essa grande obra. Tremenda e gloriosa. E aí eu acordei, me despertei. Sabe, aquela dor nas costas, a cabeça doía. Parecia que ia explodir, porque o espírito voltou à carne, né? E a nossa carne, ela é fraca, não aguenta, não suporta. Louvado seja Deus. Mas o Senhor sabia que eu estava preparada para ter aquele sonho, aquela visão e aquele arrebatamento de sonho. Louvado seja Deus. E ali foi este sonho. E aí falei com algumas pessoas espirituais, né? E o Senhor me trouxe uma palavra, usou uma pessoa muito usada por Deus e falou comigo através desta palavra. E depois dessa palavra, essa lendo outra palavra, eu quero que vocês tenham paciência. Escutem, por favor. Não fica correndo esse vídeo para frente. Não fica correndo não para querer ver mais rápido. Presta atenção. Porque às vezes você fica aí horas assistindo um filme, horas conversando no celular, até coisas alheias. Às vezes fica aí perdendo seu tempo por tantas coisas e agora é uma coisa tão importante para nossas vidas, para os dias atuais que estamos vivendo hoje, para a preparação, para a vinda do Senhor, como que nós temos que estar preparados, não dispersos. Vamos ouvir, porque eu estou aqui também para me ouvir. Eu acatei este sonho, desse arrebatamento, essa visão de sonho. E a palavra do Senhor, eu quero comer e me alimentar dela,
para mim fazer parte desse grande dia e também ter a salvação garantida. Então vamos dar ouvido ao que o Senhor tem preparado para nós, tem proporcionado para nós, para que a gente venha se alimentar da palavra do Senhor. Vamos exercer a nossa fé através das coisas que o Senhor anda anunciando e usando os dele na terra para anunciar. Todos nós aqui estamos aqui para aprender e para ouvir e a obedecer ao nosso Criador. Amém? Então medite na palavra, a qual hoje, através desse grande vaso de Deus, passou para mim estar aqui lendo. E depois vou estar lendo uma outra palavra. Amém? Lá em Mateus 24, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Preste bem atenção na palavra. Compartilha este vídeo para que muitas almas venham ser alcançadas pelo Senhor. Amém? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isto é verdade. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, arabaço que andarás, mas ainda não é o fim. Então, amados, vemos aqui pela palavra do Senhor que muitas coisas ainda estão para acontecer. Muitas coisas estão para acontecer no mundo. E temos que estar o quê? Preparados e não dispersos a ouvir a voz do nosso Senhor. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Narabaço que andarás. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nai xarabaço que andarás. Eu posso sentir aqui a presença do Senhor. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você prestou bem atenção nessa palavra? O que está para acontecer, o que já está acontecendo? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantos que virão com profecias, né? Quantos que virão falando Jesus disse, mas com palavras mentirosas, enganosas. Vai surgir falsos profetas, profetas de Baal que estão incumbidos no meio do povo de Deus, querendo denegrir a imagem de irmãos e de irmãs, sabe? Falando mal, falando coisas terríveis, falando que foi Deus que revelou. Mas são pessoas que ficam atrás de diz que me diz que, de conversinhas, para querer denegrir a imagem do próximo. Preste atenção. Não caia em pessoas que muitas vezes você tem ali intimidade com a pessoa, tem amizade com a pessoa, fala, eu conheço há muito tempo, mas surgirá os falsos caluniadores, os invejosos, os mentirosos, que vão querer usar profecias que não são profecias de Deus, que não são revelações do Senhor, para querer atingir o próximo, para querer atingir aquele que muitas das vezes é conhecido por Deus. Deus usa na face da terra, mas se o outro ficar sabendo, se seu irmão, tua irmã do lado ficar sabendo, não vai gostar e vai querer vir com palavras falando que foi Deus quem disse. Não é, Deus está falando isso agora aqui. Deus tem me revelado muito sobre esse assunto. Nós temos que vigiar. É o final dos tempos, amados. Está aí chegando. E muitos estão vindo aqui para enganar muitos.
Até os escolhidos do Senhor seriam enganados. Eu sei, porque eu já presenciei isso de algumas pessoas que não estavam conseguindo ver o que estava acontecendo por trás e era coisa terrível. Estava sendo que não vem o assunto aqui para falar, mas coisa pesada. E eu fui nesse determinado lugar, ali na hora o Senhor me mostrou. E ali Satanás foi repreendido, caiu por terra. Era baço que anda raça. O Senhor não quer que a gente esteja dispersos, mas atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Seremos odiados e perseguidos. Se alguém está te perseguindo desta forma, usando profetas de Baal para falar contra a tua vida, falando mentiras, falando que é Deus que mostrou, é Deus quem disse, não foi Deus nada, saiba que nós seremos odiados e perseguidos por eles. Saiba você que tu está agradando a Deus e ali estremecer no inferno. E por isso que o inferno se levanta, mas o céu está ao meu favor e ao teu favor. E quem nos justifica é Deus. Fiel é Deus, amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu estou lendo aqui e o Senhor traz em meu coração conforme eu vou lendo. A palavra do Senhor também vai nos dizer que maldito é o homem que confia no homem. E às vezes por nossas inocências, por confiar demais nas pessoas, a gente acaba se abrindo e falando coisas que a gente acha que a pessoa ali vai nos ajudar, vai orar conosco, vai estar com a gente. Mas no final das contas vai pensar mal da gente. Então nós temos que vigiar o que sai da nossa boca, em quem nós confiamos, o que nós falamos e para quem nós falamos. Muitas das vezes achamos que a gente pode contar com aquela pessoa, mas no final de tudo o Senhor fala, maldito é o homem que confia no homem. Nosso coração é enganoso, a gente se engana. Vamos confiar só no Senhor. Eu tenho que aprender isso. Confiar somente no Senhor. Procurar confiar e contar somente para Jesus. Porque às vezes você vai falar algo para alguém e essa pessoa vai pensar mal ou vai querer se afastar de você achando que você é uma pessoa terrível, horrível. Mas não, é uma ajuda que você está pedindo, às vezes até para você querer se consertar em algo, né? E achando que você vai poder contar com aquela pessoa que vai te ajudar espiritualmente, mas aí acaba te afundando mais pelas atitudes, pela forma que a pessoa te trata, ou a forma o que ela vai fazer, ou ele vai fazer. Então vamos prestar bem atenção nisso, tá? Porque o nosso Deus está aqui para nos perdoar, mas o homem é falho, ele não nos perdoa. E às vezes você vai confiar em alguém, vai contar algo, a pessoa acaba te julgando e se afasta e não perdoa você, fala, é uma imunda, é uma errante, é um imundo, é um errante. Sabemos que é só Deus que nos perdoa. Ele não critica, ele não zomba, ele não vai saindo falando mal ou pensando mal ao seu respeito. Então vamos procurar confiar só em Deus, só no Senhor, porque Ele nos perdoa. Hein? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu acabei de dizer aqui. Se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevera. Não desista. A tua salvação é a sua garantia. Por isso que você não pode desistir da sua caminhada e do seu chamado. Louvado seja Deus. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Xarabaçu que andarás. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Olha, o mundo vai estar muito pior do que da época de Sodoma e Gomorra.
O que vai acontecer vai estar muito pior do que ali na época ali de Caim e Abel. Vai estar muito pior, por isso que poucos se salvarão. Pouquíssimos se salvarão, porque não suportarão e não aguentarão. Louvado seja Deus. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Quantos falsos, né? Estão se levantando aí, enganando a muitos. Louvado seja Deus, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, como que eu já tenho falado. Vamos vigiar. Que nem tudo que brilha, nem tudo que reluz é luz. Então vamos tomar cuidado. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então, quantos aí com palavras, é que Deus está me mostrando, é que Deus está revelando, é que vai acontecer isso, é que ele é isso, é que ela é aquilo. Está ali falando contra um ungido, um escolhido do Senhor. Temos que tomar cuidado, ficarmos atentos, não dar ouvido. Sabe por quê? Deus vai mostrar para você, Deus vai mostrar para mim. Porque o Senhor não mostra uma coisa ruim, não vai falar uma coisa ruim, e depois para você mesmo vai mostrar coisas celestiais, coisas maravilhosas. E depois vir outra pessoa e te encher sua cabeça depois daquilo que o Senhor te passou. Porque Deus não vai deixar que essa dúvida entre no seu coração. Peça para Deus, para que venha cair por terra todos os males e palavras de maldições contra a sua vida. Tem sonhos que são sonhos revelatórios, mas tem sonhos que são sonhos para querer amaldiçoar a sua vida. Isso já está anulado, repreendido e destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Temos que ter o discernimento de sonhos, de tudo. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Lá e cantarás. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. E assim foi o sonho que eu tive. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor. E eu quero só cumprimentar com essa palavra. Prestem bem atenção. Compartilha este vídeo, não estou aqui pedindo nada, além de você alcançar almas, me ajuda a alcançar almas para saber dos acontecimentos que já está acontecendo. Em nome de Jesus, vamos acordar aí, que Deus vai dar um estralo nos seus olhos, que você abra a tua visão e abra os seus ouvidos e abra a tua boca e deixa Deus te usar para falar com aqueles que ainda não estão na presença do Senhor. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, em Apocalipse capítulo 19, verso 11. E verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Louvado seja o nosso Criador. No verso 16 diz assim, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o verdadeiro Senhor Jesus. E quantos não querem imitar, né? E lá no verso 21 diz assim, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca
do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Imagine o que vai acontecer com os cruéis que serviram a Satanás. Olha o poder do Criador, o que ele vai permitir acontecer com aquelas pessoas endemoniadas. Quer ver? Eu vou estar lendo aqui no verso 17, lá do mesmo capítulo 19, diz assim: E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos pequenos e grandes. Aí no 19 diz assim: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que estavam sentados sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ele o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no fogo, de fogo que arde com enxofre. Arabaço que andarás. Então nós temos que ficar atentos, para que a gente não venha ser lançado nesse fogo, junto com Satanás, junto com falsos profetas, junto com os demais que aceitaram o sinal. Gente, voltando aqui, não sei o que aconteceu aí no meu celular, que deu uma parada. Mas enfim, vamos estar atentos sobre tudo isso. E lá no capítulo 20, no verso 11 diante, vai nos dizer assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Louvado seja o nosso Criador. Que é os livros, e abriram-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, a Bíblia diz que seremos julgados cada um conforme as suas obras. Sejam elas boas, sejam elas más, seremos julgados. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só. Vamos estar atentos, porque a palavra do Senhor nos diz, nós estamos vivendo o tempo apocalíptico. Nós estamos vivendo em Apocalipse, onde muitos estão dispersos, onde muitos não estão mais acreditando na palavra que está sendo pregada. Por isso que o Senhor falava comigo no sonho: corre, anuncia que não dará mais tempo. Fale da minha volta, peça que eles se arrependam e me aceitem. Narabaço que andas, porque essas coisas tais irão acontecer. Aqui nós já lemos, aqui a Bíblia já nos relatou sobre as coisas que estão por vir sobre a face dessa terra. As perseguições já estão começando. Isso já está em algum país, mas agora vai ser mundial. Vai ser mundial. Muitas coisas terríveis estão para acontecer. Tem coisas que nós podemos aqui anunciar e tem coisas que nós ainda não podemos falar. Porque a perseguição é terrível. É terrível, gente. Mas maior é o nosso Deus. Quantos que vão ficar com medo? Quantos que vão ficar assombrados? Através disso seremos todos testados para ver se somos dignos de entrar no reino do céu. Se não negamos a Jesus, sabe por quê? Quantas das que a gente viu aí no Velho Testamento, está escrito aqui na Bíblia, quantos que foram mortos, decapitados, comidos por leões, familiares, que aconteceu isso lá no Antigo Testamento, porque não negaram a Jesus.
Não negaram nem na hora da morte. Imagine você ver uns leões famintos para vir te atacar. Eles soltavam para comer aquelas pessoas que não negavam a Deus. E ali eles eram mortos, comidos por leões famintos. Crianças, famílias. E hoje é mais fácil. Está sendo mais fácil ainda para os países que têm a liberdade de servir a Deus, de aceitar o Senhor Jesus. E quantos vivem na incredulidade? Quantos vivem no eu? E o Senhor não quer isso de nós. Não vamos partir para a ignorância. Muitas das vezes, você que não acredita, o Senhor vai te dar um sinal. O Senhor vai te mostrar que se não for Ele, você estará perdido ou perdida. Sem Deus, nós não conseguimos fazer nada, vencer nada. Porque a situação está difícil. O que estamos vivendo está difícil. Mas com Jesus, a gente vence. Não podemos desanimar e nem desistir. Deus sabe o que eu tenho passado, o que eu tenho enfrentado. Mas eu tenho vencido o meu inimigo de minha alma e os meus perseguidores, aqueles que me perseguem. Breve, estes céus irá se abrir. Jesus em glória aparecerá, rodeado de anjos, arcanjos e querubins, vindo a sua igreja arrebatar. Nós voaremos em direção à terra prometida, a nova Jerusalém, cidade construída pelo grande arquiteto universal. Nós voaremos como voam os anjos e querubins. Em breve, sabemos que vamos sair daqui. Iremos morar bem juntinho de Deus. Logo tudo isso acontecerá. Muito em breve. Mas para que tudo isso aconteça, nós temos que preparar as nossas vestes para recebermos a nova morada. Não temos que estar com nossas vestes manchadas. Do quê? Da mentira, do pecado, da podridão, das coisas más, ruins que você pensa sobre qualquer um desta terra. Temos que amar e perdoar. A palavra do Senhor diz assim: ireis, mas não pequeis, porque a ira, logo ela passa. Você ora para que venha passar. E perdoe e ame. E o que você puder fazer, faça. Se você puder estender suas mãos para um pequenininho da terra, estenda e faça. Porque não é para a pessoa que você vai estar fazendo, mas sim é para Deus. Ninguém precisa ver e nem reconhecer o que você faz. O que importa é que o Senhor está vendo. Porque o teu galardão não é na terra para que as pessoas conheçam o que você faz. Mas não, o seu galardão está com Deus. É Ele quem tem que saber. Quando você fizer algo para alguém com uma mão, a outra não precisa saber. Nós não precisamos mostrar e nem se exibir para ninguém o que nós estamos fazendo por alguém, por um próximo. Sair falando, eu fiz para aquele, eu fiz para aquela. Ninguém precisa. O que importa, se cale, dobra o teu joelho e só agradeça a Deus que você teve as condições de fazer. Só isso. E que nada venha te faltar em nome de Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer de nós. Vamos ajudar, tanto no espiritual, quanto se a pessoa estiver passando necessidade. Vamos estender nossas mãos, fazer o que nós pudermos. O que nós não puder, a gente vai orar. Que Deus envie outra pessoa para fazer. É assim que eu venho feito nos meus dias. Deus conhece cada um de nós. Vamos estender as mãos sem olhar para quem, sem criticar, sem maldizer. Quem somos nós para falar? Nós não sabemos o que está acontecendo ali dentro da casa do irmão, da irmã. Nós não sabemos o que está acontecendo lá dentro. Quem somos nós para criticar? Quem somos nós para falar mal, né? Então não vamos julgar, porque isso pode ser cobrado, né? E o amanhã pertence a Cristo, não pertence a nós. Então vamos amar. A palavra do Senhor nos ensina para nós amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Fica atento, Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus Cristo
Que a paz do Senhor reine sobre o teu lar. Que o amor de Cristo esteja sobre tua casa, porque eu estou sentindo meu peito cheio, minha alma cheia do Espírito Santo de Deus. E eu quero transmitir isso para você. Que você receba este amor. Que você receba essa paz dentro da tua casa, na tua vida, por onde você andar. Que você venha ser luz, que você venha ser o sal da terra. Que você venha iluminar por onde tu passares, por onde tu andares, por onde você entrar. Que você venha ser a luz. Que Jesus venha ser sua boa companhia. Traga ele para perto de você. Fala, Senhor Jesus, seja bem-vindo. Eis-me aqui, Pai. Seja bem-vindo na minha casa. Aonde eu for, Pai, vai comigo. Acampa seus anjos, Pai, sobre a porta da minha casa, sobre as janelas, sobre minha vida, Pai, sobre minha família, meus filhos, meu esposo, a minha família, Pai. Acampa os seus anjos. Nos guarde e nos livra da mão do tentador. Em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida, amém? E que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. A paz do Senhor.